Olá, gente, tem lobo na área, André Wolf nas paradas de sucesso, trazendo com vocês mais uma carta do baralho Wicca. Estão faltando agora necessariamente 5 cartas para a gente concluir, e a carta da vez é a carta do cordão. Esse horário é péssimo, gente, certo? Esse horário é péssimo. Por que eu não gravo em outros horários? Por uma questão referente à temperatura. Esse é o horário mais fresco e melhor, mesmo que infelizmente eu tenho que usar essa luminosidade gritando aqui do lado, né? Que isso aqui não é uma lâmpada, isso aqui é um refletor de campo de futebol. Mas vamos dar uma olhadinha aqui o que nossa carta possui. Bom, primeiramente você deva ter observado que algumas imagens nessa carta, se você não prestar atenção, ela passa batido. Quando você vai ler o nome da carta, você observa a figura, ela está numa desproporcionalidade tão grande que você pergunta, isso aqui é que é o elemento principal da carta? Sim, é o elemento principal da carta. O que é que nós temos? A carta vai aparecer aqui agora. O cordão, olhe bem para essa imagem e procure, cadê o cordão aí? O cordão é como se fosse assim, é como se você pegasse vários outros cordões coloridos, que aqui você vê, aí não sei na imagem, mas aqui no meu baralho original, você vê como se fosse uma fitazinha verde, azul, amarela, laranja e vermelha, umas fitazinhas menores, onde elas foram meio que encapadas por um tipo de tecido branco. E esse cordão ele começa a fazer um zigue-zague, vai até lá em cima e volta intercalando, né, fazendo um circuito, indo até lá em cima e volta. Você observa que na imagem este cordão ele está fazendo 4 divisões, que essas divisões começando de baixo para cima, você vê que ela está na cor verde, azul, vermelho e amarelo. Agora vamos fazer uma pequena linkagem com a carta do pentáculo. Os 5 símbolos do pentáculo está aqui. Se você for observar, só que mais uma vez existe mais uma informação que eu não entendo por que essa diferenciação, essa mudança. Como por exemplo no pentáculo, eu vou deixar o card aqui em cima para quem não assistiu o vídeo do pentáculo. Lá eu comento que a posição do vento e da água está invertida. E aqui, o que já está invertido aqui é as cores do vermelho e amarelo. Que no pentáculo a bolinha é vermelho e o triângulo é amarelo. Então mais uma vez ocorre mais uma meia que inversão de informações. Aí fica difícil, né, para você manter um padrão. Mas aí você vê todos os 4 símbolos dentro do cordão, os 4 elementos naturais: terra, água, fogo e o ar. Pelo menos na ordem aqui de baixo para cima. E você vê o espírito lá em cima, que é justamente aquela pizzazinha branca que tem na carta do pentáculo, uma pizzazinha dividida em 8, e ela já está, nesse caso, radiando luz. O interessante é que, assim como no tarô, que possuem as chamadas 3 cartas pilares, que são justamente essas 3 que eu vou mostrar aqui agora, ó, pá! Depois a gente um dia possa falar sobre elas. As cartas pilares são aquelas cartas que são os pilares da sociedade, são os pilares da família. No estudo que eu tenho é conhecido como os pilares da formação, certo? São os pilares da formação humana. Dentro desse baralho, eu observando hoje, vendo essa carta, eu fui atrás de todas as cartas, quais são as cartas que têm pilares também. Porque se você for observar aqui no lado, também possuem 2 pilares, que por sinal igual a da papisa, um pilar branco e um pilar preto. E nesse pilar você vê lá em cima umas pequenas linhas, como se fosse, eu não sei se necessariamente essas linhas são cordões amarrados de uma ponta a outra, ou se é apenas uma questão da divisão, certo? Se você for pegar lá, agora vamos focar na parte de cima da carta. Lá em cima você tem como se fosse essas linhas que saem dentro do símbolo do espírito, essas linhas ultrapassando o seu limite do símbolo do espírito e seguindo para o restante da carta. Sendo que para baixo você vê todas as cores dos elementos. Embaixo você vê meio que um chão feito de algum tipo de elemento, como se fosse mármore ou algo do tipo.
É uma carta que você observa que ela não tem paisagem, ela simplesmente ela representa as cores dos elementos e pegando a irradiação do espírito acompanhada dos seus pilares. Então não é uma carta que represente localidade. Não tem planície, planaltos, castelos, montanhas, rios, lago, lagoa, floresta, campos de cultivo ou deserto, não tem nada disso. É uma carta que ela tem um significado mais voltado para os elementos e a energia, já que não tem nada disso contendo na carta, né? Então, a única coisa que eu volto a mencionar, que comparando com a carta do Pentáculo, é a inversão dessas cores do fogo e do vento. Porque o fogo era para ser uma bolinha vermelha, ou seja, essa bolinha era para estar na cor vermelha. E o triângulo era para ser amarelo, para estar na cor amarela. Mas enfim, não sou eu o autor das cartas, eu com certeza iria prestar mais atenção nesse detalhe. Mas isso aí não vem o caso e também não desmerece o seu significado. É uma coisa que eu observo, fazendo um comparativo, porque quando a gente estuda baralhos, você tem que ver o que é que todos têm e ver o que é que tem de comum. Só que às vezes as coisas que aparentemente neste baralho começam igual, lá pelas tantas ele faz uma mudança. Ele faz uma mudança ou na questão da ordem ou na questão da cor, e aí você está observando justamente isso. Você vê no pentáculo a ordem do ar e da água invertido, e aqui são os elementos do fogo e da ar que está com as cores trocadas. Então essa aqui é a carta da corda ou cordão. Vamos ver o que é que essa carta tem para dizer para a gente. Vamos agora, meus queridos, alguns significados dessa carta. Acredito que esse vídeo, comparado com os outros que estavam um pouco esticado a baladeira, esse vai ser um pouco menor. Vamos agora aqui, qual é as correlações que o livro faz em relação ao símbolo cordão. Aí você pergunta, você tem algum cordão dentro do seu local, do seu espaço sagrado? Eu disse, não acho necessidade disso. Eu tenho algumas guias, algumas coisas, mas isso está, digamos que desativado no momento. Mas o cordão, ele tem várias referências. Vamos à primeira. O cordão, para quem não sabe, é um dos primeiros elementos que a gente tem contato na vida. Porque nós somos ligados à nossa mãe no útero por meio de um cordão. Então, a primeira referência do cordão é o cordão umbilical, que representa a gestação. O cordão, para o baralho Wicca, ele tem a representação de útero, certo? Gestação, mas também o elo de ligação. E dentro da biologia, você sabe que o cordão umbilical é aquele elemento, né, que fica entre o feto e o útero, que é onde ocorrem as transferências de substâncias e blá blá blá. Vamos lá. Depois desse detalhe da questão do cordão umbilical, a questão da ligação, a questão da gestação, existe também outras informações. Depois que você vem ao mundo, esses cordões que aparecem na sua vida, eles já vêm com outros significados. Que significados? Entre eles, um dos significados é que o cordão ele serve para fazer amarras. Então toma muito cuidado com amarras, porque existem as amarras que a gente faz para simplesmente guardar coisas para não cair ou para não perder, e tem aquelas amarras negativas, como amarras financeiras, amarras amorosas, amarras profissionais, amarras de dívidas, problemas ou qualquer coisa que lhe deixe sufocado. Isso já dá um gancho para um gancho para uma coisa que eu vou dar uma opinião. Normalmente, quando se vê cordões em baralhos ou algo assim, geralmente se leva em consideração o fato daquelas famosas histórias de amarrações da Umbanda, que o pessoal costuma fazer quando não tem moral suficiente ou não se garantem para segurar ou sustentar um relacionamento, e vão para os terreiros de Umbanda perturbar os guardiões dos devidos lugares para fazer amarrações amorosas. Eu confesso para vocês que eu já vi isso, já passei por isso. Confesso que eu já experimentei essa experiência e também digo que é uma coisa que não vale a pena. Idiota quem se ilude com essa história de amarração amorosa ou essas promessas. Eu trago o seu amor em tantos dias. O que é para ser seu é seu, o que não é. Tem pessoas que a gente não perde, a gente se livra.
A gente ganha no lugar de perder quando alguém vai embora da nossa vida. E principalmente relações que não são nem um pouco proveitosas na vida da gente. Então a gente vai ficar brigando para querer isso para quê? Pior que a gente só aprende essas coisas depois que as pancadas vêm, né? Então, gente, ter cuidado para não estar toda a vida vendo cordões, achar que são amarrações envolvendo umbanda, magia, essas coisas. Mas existem outros tipos de amarras que não sejam simplesmente só as amorosas. Tomar cuidado referente a isso daí. Os cordões também servem para estabelecer fronteiras. Ou seja, você pode usar um cordão para delimitar uma área para que aquele local ele não seja utilizado. Como é o caso, por exemplo, quando acontece um acidente muito grave em que você vê corpos de pessoas no chão, eles geralmente usam aquelas fitas, não são necessariamente cordões, mas usam fitas para que as pessoas elas não ultrapassem o limite, para não acontecer nada além do que já está acontecendo. Então é um exemplo de que os cordões, que necessariamente não são cordões, mas são fitas, mas não deixa de ter o mesmo sentido, é meu cachorrinho aqui, e não deixa de ter o mesmo sentido de delimitar, né, fronteiras para até onde você pode ir. Outra informação é a questão de os cordões eles servem para fazer pedidos. Bom, nessa parte de cordões para fazer pedidos, gente, eu confesso que eu sou um pouco leigo sobre esse assunto. Mas existem culturas antigas que tinham uma história, então hoje até existe isso. Eu vejo a minha mãe às vezes fazendo essa, que eu chamo de marmota. Gente, desculpe, gente, mais uma vez, infelizmente eu moro num local onde as pessoas não têm o menor pingo de educação, não sabem se comunicar com os outros, sem precisar fazer alardes. Então, perdão, tá bom? Outra funcionalidade do cordão é fazer pedidos. Aí, o que tem a ver pedidos com cordões? Bom, confesso que eu sou leigo nessa história, certo? Eu não fui a fundo, mas eu me lembro de ouvir culturas ou histórias sobre pessoas que tinham certas crenças, que você iria, por exemplo, pegar aqui minha bolsinha do meu baralho, cada cordãozinho você ia dando um nó, cada pedido que você queria, você ia dando nó nesse cordão e ia dando nó para cada pedido que você ia fazendo até alcançar algo. Eu não sei exatamente que cultura é esta, eu nem sei qual é o país, não sei, perdoe minha ignorância, mas eu já ouvi comentários sobre isso. Então o livro agora confirmou que havia essa crença de você utilizar cordões dedicados a certas divindades, seres, ou sei lá o que, e você ia fazendo um nó a cada pedido que você ia realizando e ia acrescentando nesse cordão. Outra coisa importante, outra funcionalidade do cordão é ritos de iniciação, certo? São os ritos de iniciação. Bom, nessa outra parte dos ritos de iniciação, como eu já falei, eu não tenho domínio porque as iniciações geralmente elas são particulares de cada grupo. Apesar de que o livro ele comenta alguma coisa no início do livro, mas não é aquela coisa assim, isso é padronizado para todas as Wiccas, não. Tem seus grupos que tem seu tipo de iniciação realizado de tal maneira, outros são realizados com outra forma. Então não dá para chegar para você dizendo, olha, o padrão das iniciações Wiccas é utilizando isso, isso, isso. Então o cordão ele é utilizado para amarrar algo, ou sei lá o que, ou então servir como algum emblema, símbolo, algum tipo de representação que você está dentro, você está iniciado, você está pertencente àquele grupo. Então é justamente essa informação sobre quais são as funcionalidades do cordão. Agora interessante, aqui ele menciona que nas épocas antigas, as parteiras, as parteiras usavam de fitas coloridas para fazer prece para os recém-nascidos. Então é aí onde entra a história dos pedidos que eram dados com um cordão. Você dava um nó para cada pedido. Então era um pedido, um nó, um pedido, um nó, um pedido, um nó. Então é como se fosse uma questão de oração. Então as parteiras elas tinham várias fitas coloridas que quando o bebê estava para nascer, ou então em ás de nascer, ela dava esses nós. E cada nó era um pedido para que o bebê ele viesse ao mundo direitinho, perfeito, com menos de problema possível, menos de dificuldade, com saúde e de preferência vivo.
Então essa é uma informação interessante sobre a questão da utilização dos cordões pelas parteiras. Confesso que quando eu li esse livro a primeira vez eu fiquei pensando, o que é que tem a ver cordão com parteira? Porque eu achava, na minha humilde ignorância, quando eu comprei esse livro, que elas usavam esses cordões para tirar a criança, sabe? Confesso que eu cheguei a pensar essa idiotice. Mas depois de um tempo eu fui entender, principalmente de uns tempos para cá, quando eu comecei a ler e reler esse livro várias vezes, sobre essa questão dos pedidos que eram feitos usando fitas e nós nas fitas. Então era isso que as parteiras faziam na época, certo? E para cada detalhezinho, que isso aqui eu vou linkar com outro vídeo aqui, você vai ver um cardzinho aqui agora. Cada cordão, cada tipo de cordão possui uma cor e cada cor tem a sua finalidade. E isso aí eu não vou falar aqui agora, porque eu tenho um vídeo exclusivamente falando sobre a questão das cores para a Wicca. Então cada cor possui justamente a finalidade do trabalho. Por exemplo, a pessoa quer um trabalho para tal direcionamento, tem que usar a cor que equivale àquele direcionamento. Então, assim como nos trabalhos, a roupa e todo o aparato, o ambiente, ele tem que ter uma predominância daquela cor para o trabalho que ele vai fazer referente àquela cor. As fitas também, os cordões, eles tinham cores justamente referentes a esses trabalhos. Certo? Então, se você quer saber sobre essa história das cores, dá uma olhadinha aqui nesse cardzinho aqui em cima, que estou apontando agora aqui, vai aparecer aqui por cima, mostrando para você que mostrando para você o vídeo que eu fiz sobre a questão das cores na Wicca. Ok? Vamos agora para os finalmente. Vamos agora aos nossos significados. É a questão de o que é que realmente a nossa ilustríssima carta, só um momentinho, pegar ela aqui. O que é que a nossa ilustríssima carta significa? Bom, gente, vamos fazer aqui, eu estou com preparado aqui, um resumo do material, mas sempre tem aquela questão da intuição para ser falado na hora certa, no momento correto. Porque o livro, quando ele fala sobre a questão dos significados, ela começa a baldear coisas, e às vezes ela fala do mesmo jeito frases idênticas com formatos diferentes. Então meio que repete desnecessariamente informações. Eu gosto de seguir uma certa linha de raciocínio que pega do início ao fim. Então, vamos pensar aqui. Levando em consideração que o primeiro cordão que a gente tem como experiência é o cordão umbilical e é o que nos liga à mãe. E de uma certa forma, ele precisa ser cortado para que a gente venha ao mundo. E aquele elo de ligação com a mãe, ele se quebra ali. Então você imagina-se o primeiro significado a partir daí. O cordão, quando ele é partido, você já está o que? Integrado à vida. Você já se tornou-se independente mesmo sem você saber, sem entender patavina nenhuma. Então no momento que esse cordão ele é cortado e você vem à vida, você se torna independente por si só. Por mais que você não tenha a mínima capacidade de tomar as rédeas da sua vida, mas você se torna independente, porque você não tem mais aquele elo de ligação e troca de substâncias que você tinha com a sua mãe. Então isso mostra o primeiro significado, que no momento que o cordão chegou para você, isso significa que você está completamente dentro dos mistérios da vida. Você já entrou dentro dos mistérios da vida, você está sendo iniciado à vida propriamente dita, ou seja, você está começando agora. É o zero, é o marco zero, ok? Então, não estou falando da questão do rompimento com a mãe, eu estou falando que a questão do cordão depois de partir faz com que você se torne independente. Então, o cordão saindo para você, uma das coisas, dependendo do que se pergunte, dependendo de onde você bote a carta, a casa onde ele está, ele mostra que é o momento para que você saiba que você está sendo iniciado nos mistérios da vida. Você está ali pronto para as surpresas que há por vir. E no momento que você se joga na vida, aí vem a outro significado, ele pede para quê? Para que você conheça outras realidades. Não fique preso. No útero, ele não vive eternamente dentro da mãe para sempre. Ele não morre, não cresce, não envelhece dentro do útero. Ele tem um mundo para enfrentar, ele tem outras coisas para viver.
Então, no momento que ele saiu da sua área de conforto, ele foi enfrentar as coisas por si só. Para se alimentar, ele tem que pedir, para poder a pessoa zelar pelo corpo dele, ele tem que chorar, ou seja, tudo ele tem que dar sinal que quer algo para que alguém venha fazer para ele, já que ele não tem estrutura, o bebê não tem estrutura nenhuma de se manter por si só, né? A não ser um certo conto de se não me engano é japonês ou é chinês, que é uma lenda que diz que Lao Tse, certo, que é de um livro chinês, não tenho certeza, gente, mas eu acho que é chinês, que um cara, ele viveu no útero da mãe por anos e anos e saiu do útero da mãe já velho. Interessante, né, essa loucura? E saiu com uma sabedoria monstra. Mas são lendas, né? Vamos cair na real que isso daí, gente, é meio fora de conexão, né? Mas é interessante. O cara envelhecer no útero da mãe, sair depois de velho e ainda sair com uma sabedoria tremenda, porque Lao Tse, quem leu, quem conhece um pouco sobre as cartas, os contos, as poesias de Lao Tse, são coisas tremendamente fodásticas, sabe? É assim um conhecimento fora do comum. Então, o segundo significado, ele pede para que você conheça outras realidades além daquela que você tem o costume de estar convivendo, porque você meio que se amarra àquela situação. Prepare-se para os testes que virão. Gente, eu depois de ver muitos vídeos e analisar, tem sempre aquela história de dizer que uma carta é positiva e negativa. No tarot tem muito disso, no cigano tem muito disso. E quando eu comecei a estudar cartas, uma das coisas que eu sempre me preocupava era essa questão do que é uma carta que seja dada como positiva ou dada como negativa. Mas depois de ver vários e vários vídeos, não é a carta que seja positiva ou a carta que seja negativa. É uma carta que ela pede mais uma atenção, um alerta, enquanto o outro conforta. Não é que seja positivo e negativo. Então, de todas as cartas, da maioria das cartas do baralho Wicca, essa carta é a carta onde a pessoa tem que ter uma certa preocupação. Por quê? Porque ela é uma das tais que mais fala em questão de dificuldades. As outras não mencionam tanto. Geralmente são transformações, mudanças, ações, algo que você tem que fazer referente a alguém, ou uma atitude que você tem que tomar com si, internamente ou externamente, ou com alguém, ou referente às energias. Mas essa carta é a única carta em todas que fala sobre essa questão de testes que você vai passar na vida. E esses testes, para quem tem o costume e quem já passou e que está acostumado a levar pancada da vida, sabe que os testes da vida não é mole, não é para qualquer um. Então, a carta ela diz que se prepare para os testes que virão. Porque assim como nas iniciações, é outro significado, aqui é uma outra informação lá, porque assim como nas iniciações das Wiccas, ou então qualquer sociedade que você entre, você tem que passar por uma prova. Você não sai da quinta série para a sexta assim de gracinha, terminou o ano, pumba lá, não. Você tem que ter o quê? Os famosos testes finais para ver se você aprendeu alguma coisa realmente. Você não pode pular para uma série sem saber de nada. Se bem que no Brasil, né? Enfim, então você só pode adiantar um nível, ou você só pode se adentrar em algo se você está preparado para aquilo. Então, a carta do cordão, ela é justamente isso. Ele fala que é o início de você encarar a vida por sua conta própria, mas sabendo que a vida vai lhe testar de várias e várias maneiras para saber se você está pronto para continuar ou para tal merecimento de tal coisa ou para receber tal coisa. Então, essa carta é a carta chamada carta dos testes, das provas, dos níveis. Ok? Aí aqui diz, mas não se preocupe. Não se preocupe por conta dessa questão dos testes. Isso não é maldade. Isso é simplesmente a vida por si só. Certo? E aqui eu coloquei para fazer um link sobre a semente. Quando você pega uma semente de qualquer fruta para germinar, você não deixa a semente bonitinha ali no sol, esperando que ela nasça.
Para poder ela vingar verdadeiramente, você tem que colocar num vaso. Existe uma animação bem interessantezinha de uma sementezinha triste no escuro, chorando, aquela coisa toda. Se ela não, eu já ouvi um comentário que se ela não tiver dentro da terra, ela não cresce forte. Porque tem gente que germina as sementes fora do vaso. Mas no momento que você coloca na terra, ela cria aquela força, resistência para poder passar pela barreira, a barreira da escuridão e a barreira da terra, para ela crescer forte, se tornar forte. Então a própria vida ela impõe condições para você crescer. Então não é maldade, é justamente aquela questão que você só aprende quando você passa por algo que das duas uma, ou você aprende ou você desiste. Você sai reprovado, ou se revolta com o mundo, ou você aprende e continua esperando a próxima porrada que vai vir para você. Esteja pronto, sempre pronto, porque a vida é uma constante iniciação. Qualquer coisa nova que você vai começar, você vai ter que enfrentar alguma coisa que você não conhece. E esse alguma coisa nada mais é do que simplesmente os testes que a vida propõe. Agora, uma questão importante, certo? Agora, uma questãozinha importante. Você vê que a carta ela fala muito dessa questão de você estar sendo jogado na vida e a vida vai lhe testar para saber se você está preparado para tal coisa, para receber tal coisa, ou se se está pronto para merecer tal coisa. Mas existe um outro significado. Aqui a carta fala nessa seguinte condição: se você se sentir amarrado a algo, certo? Encare a verdade de frente, ou então permaneça-se preso àquilo. Então é aquela questão daquelas histórias das amarrações que eu falei. Se alguma coisa está lhe prendendo e essa prisão está lhe sufocando, você tem duas opções: você encara aquilo de frente e resolve e segue adiante, corta este cordão, sobe de nível, continua mais forte, ou você fica ali preso. É muito parecido com aquela que é uma carta que eu acho interessante, que eu olho para ela e me lembro dela, não sei porquê. É a carta do 8 de, se não me engano, é o 8 de espadas, que tem a figura da pessoa amarrada a cordões no meio de várias espadas. Acho que essa carta aqui, eu não sei se é o 8 ou se é o 9, mas eu acho que é o 8 de espadas, porque depois do 9 é as noites trevosas de preocupação e insônia, e o 10 vem a finalização total absoluta, com 10 de espadas do tarô. Então, se você se sente amarrado a algo, é sinal que você está passando por um teste. E nesse teste você tem que encarar a verdade de frente e tomar sua decisão. Ou você corta este cordão e segue adiante, passa para o próximo nível esperando até a próxima vez que você vai passar por um teste, ou você continua naquilo ali e fica preso para sempre e dali você não passa. Então só tome cuidado, porque essa carta, ela não é uma carta ruim, é uma carta para você prestar atenção às coisas que lhe prendem, às coisas que lhe amarram, certo? Não é uma carta de negatividade, mas são as cartas que falam sobre os níveis que nós temos que passar na vida, os testes. Ó, você vê, observa aqui que é como se estivesse subindo até chegar no espírito. Terra, água, aqui era para ser fogo, mas essa bolinha era para estar aqui. O ar e depois o espírito. Então você tem que passar por todos os níveis para chegar à sua iluminação. Você tem que passar por todas as coisas que essa terra oferece, contanto que você não se apegue, não se prenda a ela, consiga vencer tudo isso e chegar ao caminho da iluminação, para você poder ter a sua paz, a sua tranquilidade e saber que você veio para cá com uma missão para cumprir e que você das duas uma, ou você chegou perto de realizar ou realizou, porque ruim é você vir para esse mundo para realizar algo e não conseguir. E gente, esse é o nosso trabalho sobre as cartas do cordão, e daqui na outra semana a gente vai entrar com os dois grupos penúltimos de cartas. O resumo já está pronto, então aguardem as novidades e já tem lobão na área, a fera tá solta. Rau.